estamos dando uma resposta legislativa, não apenas à Câmara Federal, mas o próprio Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também tem uma proposta nesse mesmo sentido de impedir a descriminalização da droga, porque cabe ao Congresso Nacional legislar e não ao STF. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, nós vamos falar sobre uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a legalização e a descriminalização de drogas no Brasil. Nas últimas décadas, a legislação tem feito uma distinção entre traficantes e usuários, propondo inclusive que aqueles que têm pequenas quantidades de drogas para consumo próprio não sejam considerados criminosos. Porém, essas mudanças na legislação têm preocupado o sargento Gonçalves, deputado do PL do Rio Grande do Norte, que conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar. Para a gente abrir a nossa discussão, eu queria lembrar que o Supremo Tribunal Federal está analisando agora uma demanda no sentido de que o usuário e o traficante sejam distinguidos com base na quantidade de droga que estejam portando, porque a legislação brasileira já permite que a autoridade policial instituída, ali a autoridade do momento, faça essa distinção na hora de efetuar a prisão e também de seguir com o processo, né? Porém, a lei não diz claramente o que é um usuário e o que é um traficante. Como é que o senhor está enxergando essa discussão no Supremo? Olha, nos causa preocupação e foi por isso que estamos dando uma resposta legislativa, não apenas à Câmara Federal, mas o próprio Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também tem uma proposta nesse mesmo sentido de impedir a descriminalização da droga, porque cabe ao Congresso Nacional legislar e não ao STF. Então, nesse primeiro momento, expondo e demonstrando, deixando claro que é o Poder Legislativo que cabe legislar e não ministros do Supremo Tribunal Federal. E, no segundo momento, essa preocupação. São 18 anos combatendo o crime na rua, vendo que a droga ela causa de malefício para o cidadão, para a sociedade, para a família como um todo. Então, temos esse cuidado e trazer ao texto constitucional essa garantia de impedirmos de uma vez por toda essa possibilidade, seja de legalizar ou descriminalizar essa maldição da sociedade brasileira. Certo. Essa discussão no Supremo tem o objetivo de deixar mais clara a legislação. Quer dizer, atualmente a lei diz que essa distinção tem que ser feita com base em critérios sociais, com base em critérios de momento ali, para que seja feita essa diferenciação. O senhor é sargento, atua aí também muito ligado às questões da segurança pública. Como é que tem sido feita aí na prática essa análise de quem é traficante e de quem é usuário? Na verdade, o que vai dizer se há o tráfico de drogas são as circunstâncias da ocorrência, né? Não as circunstâncias sociais, mas as circunstâncias da ocorrência policial. Não é a quantidade, como ministros do STF querem definir, inclusive 60 gramas de droga. 60 gramas de maconha dá para fazer um bocado de cigarro ali e ser vendido tranquilamente. A nossa preocupação e o que nós queremos enquanto legislador é garantir no texto constitucional essa impossibilidade de descriminalizar seja maconha ou qualquer outra substância entorpecente, psicotrópicos. A nossa intenção é que nós possamos não ficar omissos a essa situação, já entendo inclusive que a própria legislação já trata dessas condições do que configuraria tráfico ou consumo, deixando claro que a ideia é que o próprio consumo, o porte, a posse dessa substância entorpecente, ela também não seja descriminalizada. É bem verdade que o critério ou o nível de punição é definido pela própria legislação. Mas que não venha, de repente, com a justificativa ou com algumas justificativas, trazer essa possibilidade de descriminalizar algo, como eu disse, que é tão prejudicial à sociedade. Lembrando que o pequeno traficante é aquele que está na ponta da lança, é aquele que distribui, é o varejista, como a gente chama, é aquele que pega a quantidade com o grande traficante e traz ali para ser distribuído entre usuários, consumidores dessa droga. Quando o STF ele fala em descriminalizar pequenas quantidades ali, ou seja, descriminalizar a conduta do consumo, do porte ali de pequena quantidade,
eles esquecem, esses ministros esquecem de onde esse sujeito, esse cidadão está adquirindo, comprando essa droga. Ou seja, está fomentando o tráfico de drogas, dificultando o trabalho policial em um momento onde nós já vivemos aí uma verdadeira epidemia da droga no nosso país, né? Não apenas em São Paulo, mas em várias cidades do nosso país. A gente tem Cracolândia, são praticamente regiões dominadas por usuários, por dependentes químicos e por traficantes. Então nós, enquanto Congresso Nacional, temos que assumir essa responsabilidade. A proposta do senador Rodrigo Pacheco já passou na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. A nossa proposta, a PEC 34, já tramita também na CCJ, com compromisso da presidente ali da comissão, de já pautar nos próximos dias essa matéria tão importante que custa tão caro à sociedade brasileira. Deputado, algumas instituições dos direitos humanos dizem que essa análise do Supremo ela seria importante para impedir casos de diferenciação entre usuários de drogas baseadas em questões de análise muito pessoal e que poderiam levar, por exemplo, a uma prisão de um número maior de pessoas pobres, de pessoas negras. O que eles dizem é que, na prática, um usuário de droga da favela, das comunidades, muitas vezes com a pequena quantidade de droga, é encaixado como um traficante, enquanto alguém que vem de um bairro nobre, de um bairro tradicional, às vezes com a quantidade até um pouco maior, ali pela análise discricionária, pela análise pessoal de quem está fazendo a prisão, é encaixado como usuário e não como traficante, né? Então, acaba que ocorre, ou poderia estar ocorrendo, um número muito maior de prisão de pessoas nos bairros pobres. O que o senhor pensa disso? Olha, a narrativa, né? A narrativa é um verdadeiro ativismo no sentido da legalização ou descriminalização dessas substâncias. A conduta, como eu disse, é do tráfico de drogas. E lembrando aqui, é até bom, eu quero frisar que existe essa cultura de vitimizar o usuário. Precisamos lembrar aqui que quem comete o furto, o roubo, o próprio latrocínio ali para poder usar a droga, não é o grande traficante, é o sujeito que está lá na ponta da lança, o usuário, né? Que tanto hoje essas ONGs aí tentam vitimizar. Então, a ideia é que a gente possa, e lembrando que existem vários agentes para que aquele sujeito ele chegue, passado pelo crivo de vários agentes, para que ele possa, de fato, vir ser preso, né? É o policial que está na ponta da lança, que está ali no trabalho ostensivo, é levado para uma delegacia, passa pelo crivo de um delegado de polícia e logo após, inclusive, ainda tem a audiência de custódia, onde o juiz, em 24 horas, irá analisar o processo se mantém ou não a prisão do cidadão que estava cometendo aquela conduta criminosa. E aí depois vai para julgamento o julgamento de um juiz propriamente sobre a ação delituosa, se ele vai estar enquadrado no crime de tráfico de drogas. Então entra-se numa narrativa de que a prisão que a ideia seria prender pobres e negros, favelados. A ideia é poder prender o traficante, aí independente se é de grande ou de pequeno porte, e aí a conduta dele e a tipificação ali, a penalidade vai ser dentro de uma ideia do tipo de crime que ele cometeu e, consequentemente, inclusive, deixar muito claro que o próprio usuário de drogas ele não tem uma conduta descriminalizada pelo estar transitando livremente com esse tipo de substância. Eu queria propor para o senhor um raciocínio, queria que o senhor me falasse se a partir do seu projeto a minha conclusão está correta ou não e qual é a opinião do senhor também. Eu estou entendendo o seguinte, que o projeto do senhor deixaria impossível que fosse feita essa diferenciação entre usuários e traficantes. Ou seja, a pessoa foi pega com droga, automaticamente não existe um percentual mínimo ou uma quantidade mínima para ela ser considerada usuária. Automaticamente todos seriam considerados traficantes. O senhor acha que a punição tem que ser igual para todos? Tanto faz ser usuário ou traficante, ou não existe essa diferença? Me desculpa, a interpretação que foi equivocada. A gente faz muito bem a diferenciação entre o traficante e quem conduz, no caso, a posse ou porte de drogas. Seriam condutas ou são condutas tipificadas no ordenamento jurídico, como conduta criminosa. Porém, o tipo de penalidade é que é diferenciado. Não há descriminalização do uso, do consumo, do porte e do posse de pequena quantidade de drogas. Na verdade, há uma diferenciação na penalidade para a conduta criminosa. O que querem hoje é descriminalizar a quantidade e o fato de você estar portando uma pequena quantidade de drogas. Lembrando que o que diz se você trafica, se você é traficante
ou está apenas portando a droga para consumo próprio, não é a quantidade propriamente, mas a conduta, os indícios que há ali na conduta, seja trazer elementos aqui de forma exemplificativa, é uma balança de precisão, é dinheiro fracionado, se a droga ela está fracionada em pequenas pepitas ou se é um pedaço maior. Então, essa conduta ali vai fazer o agente inicial que está fazendo inicialmente a detenção daquele sujeito, ele faz esse julgamento, conduz a delegacia, passará pelo crivo, mais uma vez eu digo, de um delegado de polícia, de uma autoridade policial que irá, dentro desses elementos que foram levados até ele vai entender se houve ou não, se ou melhor dizendo, tráfico ou a posse de pequena quantidade de drogas. Sim. Muito obrigado por participar do nosso programa, então, deputado. Estamos chegando ao final. Eu que agradeço, né? Espero e rogo a Deus que nós não venhamos a legalizar ou descriminalizar essa maldição para a nossa sociedade. Nossa sociedade hoje, como eu disse, já vivemos uma epidemia de algo tão maléfico, não apenas para o indivíduo, mas para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.